Uma medida bastante importante, também prevista na MP 927, diz respeito à força dada aos acordos individuais celebrados entre empregados e empregadores. Regra geral, a norma trabalhista ela só pode ser flexibilizada por acordos ou convenções coletivas de trabalho, que dependem da participação do sindicato. Nesse período emergencial, a medida provisória trouxe a previsão de que os acordos individuais celebrados entre os empregados e os empregadores prevalecerão sobre a legislação, sobre as normas coletivas, desde que observem os limites previstos na Constituição Federal. Então, a medida provisória eleva o acordo individual a uma categoria superior até a própria legislação, para preservar o emprego, mas desde que não haja afronta à Constituição Federal. Ou seja, por exemplo, não é possível que nesses acordos haja previsão de redução de dias de licença maternidade, de dias de férias, de percentual de pagamento de horas extras. Entretanto, todos os acertos, todos os ajustes que forem celebrados, visando preservar o vínculo empregatício e obedecendo os limites constitucionais, vão prevalecer neste momento de calamidade pública. Uma outra medida emergencial trazida pela MP 927 diz respeito à antecipação das férias individuais ou coletivas aos empregados. Diante dessa situação de emergência, o empregador poderá antecipar a concessão das férias aos seus funcionários, independentemente do mesmo já ter adquirido o direito à concessão dessas férias. Ou seja, significa dizer que aquele funcionário que começou a trabalhar e ainda não completou os 12 meses de trabalho, ou aquele funcionário que já trabalha há muitos anos na empresa, 2, 3, 4 anos, mas acabou de tirar férias e ainda não trabalhou os 12 meses para adquirir um novo período de férias, poderá ter as suas férias antecipadas, independentemente de concordar ou não. A medida provisória autoriza que o empregador antecipe o direito à concessão das férias aos empregados por ato unilateral, ou seja, independentemente de concordância do empregado. O empregador somente terá que ter os seguintes cuidados. Primeiro, ele tem que fazer uma comunicação dessas férias com pelo menos 48 horas de antecedência. Essa comunicação deverá ser feita por escrito ou através de um meio eletrônico. Pode ser um e-mail, é o mais indicado, mas também no caso do funcionário não ter um e-mail ou de não estar acessando o seu e-mail, as comunicações por WhatsApp, inclusive, são consideradas válidas. É importante ressaltar que nesse aviso de férias deve conter também a informação do período em que as férias serão concedidas. Então, que o funcionário está tendo 15 dias, 20 dias, 30 dias, iniciando no dia tal e encerrando no dia tal. Essa informação é imprescindível. Quanto ao pagamento do terço das férias, que é aquele plus salarial que o empregado tem direito quando vai desfrutar do direito das férias, que geralmente, quando a situação está normal, ele é pago juntamente com as férias, a medida provisória autorizou que esse pagamento possa ser feito até o dia 20 de dezembro de 2020. Se o empregador quiser optar em pagar na época da concessão, não há qualquer impedimento. Entretanto, se lhe for mais conveniente, considerando a crise, ele poderá postergar, ou seja, pagar esse 1/3 de férias até o dia 20 de dezembro de 2020. Outra situação interessante é a possibilidade de que o pagamento das férias, que geralmente é feito antecipadamente, ele possa ser realizado até o 5º dia útil do mês posterior ao da concessão das férias. Então, imaginemos a seguinte situação: a concessão de férias pelo empregador no dia 27 de março, 30 dias a contar de 27 de março. Esse empregador
poderá fazer o pagamento dessas férias dos 30 dias até o dia 7 de abril, que é o 5º dia útil do mês posterior à concessão das férias. No caso, por exemplo, de conceder as férias no dia 1º de abril por 30 dias, por 15 dias, esse pagamento dessas férias, sejam dos 15 dias, sejam dos 30 dias, poderá ser feito até o 5º dia útil do mês seguinte. Então, no caso de concessão de férias a partir de 1º de abril, o pagamento poderia ser feito até o dia 8 de maio, que é o 5º dia útil posterior à concessão dessas férias. Então, o empregador poderá optar por fazer o pagamento dessa forma. É interessante também ressaltar que, no caso de existirem funcionários que vão ter as férias e outros não, que o empregador obedeça a ordem de preferência para aqueles que integram o grupo de risco, que são os idosos, que são as pessoas com doenças pré-existentes. Esses terão preferência em gozar as férias no período da pandemia. Também o empregador poderá suspender as férias e licenças daqueles funcionários que trabalhem nos setores de saúde ou em atividades essenciais ao combate da pandemia. O único requisito é que seja avisado que as férias ou a licença será suspensa com pelo menos 48 horas de antecedência. Uma outra alteração ligada às férias individuais diz respeito à venda das férias, o abono pecuniário. Em situações normais, o empregado tem o direito de vender 10 dias de férias para o seu patrão, independente da sua concordância. Neste período de calamidade, a medida provisória cancelou essa possibilidade, certo? E autorizou que a venda de férias somente poderá ser feita se o empregador concordar com essa venda de férias. Então, isso também é uma outra alteração. Tivemos também alterações em relação às férias coletivas, tá? Elas poderão ser concedidas para todos os empregados da empresa ou para todos os empregados de um setor específico e não há necessidade de comunicação prévia nem às autoridades competentes, nem aos sindicatos. E também não será aplicado aquele limite de 2 férias coletivas por ano e nem o limite mínimo de 10 dias corridos para a concessão dessas férias. O limite fica o mesmo das férias individuais de 5 dias corridos. Tá certo? Então, essas são as principais alterações ligadas às férias decorrentes da medida provisória 927 de 2020. FGTS. Em relação ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, a medida provisória 927 suspendeu o recolhimento das parcelas relativas aos meses de março, abril e maio de 2020. Essas competências poderão ser recolhidas de forma parcelada em até 6 vezes, sendo que o vencimento da primeira parcela terá início no mês de julho de 2020. É importante ressaltar que, em caso de dispensa de rescisão do contrato de trabalho, essa suspensão é cancelada e os depósitos deverão ser feitos de forma imediata. Um dos pontos mais louváveis da medida provisória 927 foi o estímulo ao teletrabalho. A medida provisória trouxe a possibilidade de se alterar o trabalho presencial, o trabalho na empresa, para o trabalho realizado nas dependências da residência do empregado. É o chamado home office, ou trabalho remoto, ou trabalho dentro da própria casa mesmo. Com a medida provisória e diante da situação de crise, essa alteração poderá ser feita independentemente da concordância do empregado, ou seja, por ato unilateral do empregador, que apenas deverá informar essa alteração ao seu empregado no prazo mínimo de 48 horas.
Lembrando que essas informações, essa comunicação, ela deve ser feita por escrito ou por meio eletrônico, e-mail, mensagem, WhatsApp, para que o funcionário tenha ciência dessa alteração. Também não há necessidade de comunicação dessa alteração ao sindicato e nem registro dessa modificação no contrato de trabalho. É também interessante que a empresa poderá emprestar ou adquirir os equipamentos necessários para o teletrabalho e também custear toda a infraestrutura necessária para que o trabalhador exerça a sua função dentro da sua residência, sem que esses valores gastos pela empresa sejam considerados como salário, que possam integrar a remuneração do empregado. Todas essas medidas para facilitar, diante do isolamento, da quarentena, para facilitar a continuidade do trabalho, sem que o trabalhador precise se deslocar, sem que ele precise tomar condução, transporte público, enfim, para facilitar e realmente efetivar a manutenção dos empregos nessa situação caótica. Para a manutenção do vínculo empregatício, a medida provisória 927 também possibilita que haja uma compensação dos dias não trabalhados nesses períodos mais caóticos com o trabalho em dias de feriados. É importante ressaltar que, em relação aos feriados civis, essa compensação pode ser feita, inclusive, sem a autorização do empregado. O empregador, ele simplesmente precisa fazer a comunicação com pelo menos 48 horas de antecedência, informando que os dias tais e tais não serão trabalhados, para compensação nos feriados X, Y e Z. Lembrando que isso vale para os feriados civis. Quais são os feriados civis? Exemplificadamente, 1º de maio, 7 de setembro, 15 de novembro. Então, em relação a estes feriados, o empregador, por ato unilateral, poderá informar e efetuar a compensação. Essa regra ela é modificada quando a gente fala dos feriados religiosos. No caso dos feriados religiosos, poderá ser feita sim a compensação, deverá ter um aviso com antecedência, mas essa compensação só será autorizada, só será válida, se houver autorização escrita do funcionário para a compensação desse trabalho em feriados religiosos. Então, essa também é uma medida que visa minimizar os efeitos da crise nos contratos de trabalho. Também foi instituído pela medida provisória 927 de 2020 a possibilidade de adoção pelo empregador de um banco de horas especial, ou seja, de uma compensação de jornada diferenciada. O banco de horas é permitido pela legislação atual em 3 modalidades: o banco de horas mensal e semestral, que pode ser feito por acordo individual entre as partes, empregado e empregador, e o banco de horas anual, que depende de participação do sindicato, de acordo ou convenção coletiva de trabalho. A medida provisória trouxe a possibilidade do estabelecimento de uma compensação especial, considerando esse período de calamidade pública, sendo que esse banco de horas especial poderá tanto ser feito por acordo individual entre empregado e empregador, sempre por escrito, com a anuência expressa do empregado, e também por acordo coletivo de trabalho. Esse banco de horas prevê que o empregador poderá compensar esses dias em que não está sendo exigido o trabalho do empregado com uma jornada um pouco maior em período posterior. Esse banco de horas poderá ter duração de até 18 meses. A jornada não trabalhada durante esse período poderá ser compensada num período que vai até 18 meses, contados do término do período de calamidade pública, certo? Então, dentro deste prazo,
a jornada poderá ser compensada com trabalho extraordinário. Obviamente, desde que não seja extrapolado 2 horas diárias extras e que também não haja extrapolação da jornada diária de 10 horas de trabalho.